Não posso deixar passar em branco, para todos que estão assistindo, que dia 29 agora de dezembro de 2013, papai vai completar 1 século de vida. Não é brincadeira. E ele está bem, tanto fisicamente como psicologicamente. Isso deve ficar consignado, porque é um marco. São 100 anos, 1 século. Parabéns, viu, meu pai? Martim, você sabe o que você fez agora? Você parou o tempo. A fotografia para o tempo. Nós paramos aqui. Deixa eu fazer um zoom, peraí. Daqui a 10 anos, se você viver... Está filmando ainda? Tá, eu dei um zoom então, só. Deixa eu completar só um detalhe. Como o papai falou há uns 5 minutos atrás, papai nasceu em 29 de dezembro de 1913. Ele, quando nasceu, ele foi o último de uma prole de 13. O último. E nasceu extremamente frágil, franzino, pequenininho. Ele coube numa caixa de sapato, forrada de algodão. Houve até comentários na ocasião de que ele poderia não vir a sobreviver, tendo em vista a sua fragilidade. E outro detalhe que tornou até nebuloso a perspectiva de vida dele. Os pais estavam cansados e não tinham condições econômicas de criar o 13º filho. Foi aí que surgiu uma alma boa, daquelas pessoas que sentem prazer em estender a mão àqueles que necessitam. Tia Inhalola, ela assumiu criar o papai. E o fez com tamanha dedicação que eu posso dizer sem sombra de dúvidas que ela foi a segunda mãe de meu pai. Prosseguindo, os anos se passaram e o papai veio, depois de vários anos, a conhecer aquela que viria a ser a minha adorada mãe. Papai convolou núpcias e tiveram uma união por mais de 60 anos, que só teve o seu término quando Deus chamou a minha adorada mãe. Vida profissional, eu não posso deixar de mencionar. Papai sempre demonstrou vocação na área imobiliária. E isso não passou desapercebido para Joaquim Bento Alves Lima, Otaviano Alves Lima e o Zeca Teles. Eles entenderam por bem e deram um voto de confiança ao meu pai. E o fizeram e não se decepcionaram. Papai organizou vários empreendimentos imobiliários para eles. Eu acompanhei meu pai várias vezes, eu devia ter meus 12 anos. Naquela época, a técnica de venda de lotes de terreno era parar na estrada, no acostamento, papai armava o guarda-sol, punha a mesinha e ficava atendendo os motoristas que passavam na via Anhanguera. E ali ele efetivava a venda dos terrenos. Eu acompanhei e percebia a boa vontade com que ele exercia o seu mistério. E não esqueço também que muitas das vezes, depois de passar uma tarde inteira debaixo de um sol escaldante, eu e meu pai na estrada, ele olhava para mim e dizia: vamos dar uma mergulhada agora na piscina da Fazenda Taquaral? Olha, era fenomenal. Nós entramos na Fazenda Taquaral. Hoje é o bairro Taquaral de Campinas.
um bairro classe A. Mas a sede da fazenda permanece lá. Nós nadávamos, essa piscina da fazenda Taquaral era cercada de mangueiras, centenas delas, uma maravilha. Era um final de tarde maravilhoso que passávamos. Completando ainda, papai com frequência me levava visitar os seus irmãos e irmãs. Teve um período que eles juntos moraram na Conselheiro Brotero, em São Paulo. E eu acompanhava o meu pai. E eu pude perceber a preocupação que o meu pai tinha com os irmãos. E passei, nesse convívio, em razão das visitas, eu passei a gostar dos meus tios. Conhecê-los e gostar, admirá-los. Cada um tinha a sua característica. A tia Estela, enorme, e ela tocava sanfona. Era um instrumento enorme, desajeitado, pois mesmo assim ela conseguia tirar algumas músicas bonitas e eu ficava assim, deslumbrado. A tia Inezinha, parece que eu estou vendo ela sempre com a vassoura do lado, porque ela era encarregada da limpeza. Mas nas horas vagas ela gostava de tirar a sorte das pessoas. Mas tinha um detalhe, ela só transmitia boas notícias. Ela se preocupava em não deixar a pessoa preocupada. Mas valia. Tio Bebê era um expert em contar piadas. É o Átila, fala que ele é o Átila. Era o Átila, tio Bebê. Agora, tia Dolfinho, ele se vestia com uma classe impressionante, sempre de camisa de manga comprida e gravatinha borboleta. E ele tinha, cada vez que eu o abraçava, ele exalava um perfume que eu gostava. E acrescentando, ele foi meu padrinho de batismo juntamente com a vovó Silvia, mãe da mamãe. Gostava muito do tio Adolfinho. Tio João era um gozador, sarcástico, mas era uma ótima, divertidíssimo tio João. Um olhar malicioso, esperto. Esses, de momento, são esses que eu lembro. Talvez eu esteja cometendo a falha de não lembrar mais algum. Mas eles conviveram anos juntos, sob o mesmo teto. E eu percebi que a marca comum da nossa família, deles, né, era o senso de humor. Isso facilitou o convívio entre eles. Eles tinham um gênio forte, todos. Só que a coisa ficava branda quando sempre algum soltava uma piada, brincadeirinha. Era o senso do humor, de humor. Todos tinham. Eu aproveitei essa oportunidade para falar isso, porque eu achei que seria importante. Mas o vídeo ficou bom, viu? Você Deus vai... abençoe meu pai, porque ele tem uma história de vida muito boa. Deus nos pague.